Bora que bora, bom dia. Deixa eu colocar aqui. Com medo. Bom dia, bom dia. Dando 2 minutinhos para as pessoas receberem as notificações e entrarem ao vivo. Bom dia para quem vai entrando. Vamos aquecer a semana. O sol tá brilhando hoje. Bom dia para quem está entrando. Vamos começar com a nossa música do dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar com a música do dia. Bom dia, pessoal. 2 minutinhos para as pessoas entrarem. Vamos ouvindo a música. Preste atenção na letra. O melhor coach do Brasil. Obrigado, Janete. Dois minutinhos para o Instagram avisar as pessoas entrarem. Atenção na letra. Aê, bom dia pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Instagram. Bom dia para vocês que estão chegando, uma excelente semana e hoje o tema é medo. E aí eu queria, deixa eu ler aqui para vocês a música do dia que sumiu. Bom dia pessoal que está entrando, mais um minutinho, vamos começar. Vamos falar de medo hoje, aí eu queria falar sobre essa música que eu acabei de colocar. A letra é a seguinte, vamos lá. Ouve o que eu te digo. Vou te contar um segredo e é muito lucrativo, que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos. Vêm outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de tiro e de mim, medo dos tempos. Medo de que seja tarde, medo de que seja cedo, medo de me assustar. Se você me apontar o dedo, medo de cães e de insetos. Medo da multidão, medo do chão e do teto. Medo da solidão, medo de andar de carro, medo de avião,
medo de ficar gordo e velho, sem nenhum tostão, medo do olho da rua, de olhar do patrão, de morrer mais cedo do que a prestação, medo de não ser homem e de não ser jovem, medo dos que morrem e medo do não. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo que não tenhamos medo. Medo de Deus e medo da polícia, medo de não ir para o céu e medo da justiça, medo do escuro e do novo, do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido. Medo do fumo e do fogo, da água e do mar, medo do fundo do poço, do louco do ar, medo do medicamento, medo do raio, do trovão, medo do tormento e por aí vai. Quando a gente fala, quando a letra aqui da música fala, né, medo, eles têm medo que nós não tenhamos medo. O medo é uma das formas de manipulação, o medo é uma das formas de conseguir fazer com que as pessoas não sejam o que elas possam ser. Isso incomoda muita gente, tá? Então, e o medo, ele faz parte, ele talvez seja a nossa emoção mais instintiva. Então é extremamente importante entender o medo, o que é o medo, afinal de contas. E aí eu queria contar hoje, então bom dia para todo mundo que está chegando aí. Eu queria contar hoje da minha maior queda. Na verdade, a minha maior queda foi quando eu fui pular de paraquedas. O ano era 2008. 2008 eu morava na Austrália. E aí teve um dia lá, numa das minhas viagens, eu olho para o céu e vejo um balão gigante subindo assim. Eu olhei para aquilo e falei assim, mano, eu quero andar nesse negócio aí. Eu nunca tinha feito nada radical. Eu falei assim, cara, eu precisava de mais. Estava sentindo falta de adrenalina na minha vida. Falei, eu vou andar nesse negócio aí. Aí fui pesquisar na internet sobre andar de balão, e no que eu vou procurar andar de balão também tem o paraquedas. Como eu morava na Austrália e o dinheiro ele era escasso, eu trabalhava num fruit shopping, que é um sacolão. Eu trabalhava de repositor de frutas. Então o meu trabalho era, toda vez que as frutas na prateleira acabavam, eu tinha que repor as frutas. E eu trabalhava de sexta, sábado e domingo, só das 4 da manhã até o meio-dia. E aí eu não ganhava muito dinheiro, eu ganhava para pagar o meu aluguel da semana. Tanto que quem arranjou o emprego para mim foi a mulher, que eu morava na casa dela. Um cara, um italiano, amigo dela, arranjou um emprego para mim, me emprestou uma bicicleta para eu ir trabalhar, porque era de madrugada, não tinha ônibus. Eu entrava às 4 da manhã, tinha que sair às 3h30 de casa. E aí eu ganhava pouco, eu falei assim, cara, eu vou ter que escolher entre o balão e o paraquedas. E, enfim, escolhi o paraquedas. E aí, eu tinha muitos amigos brasileiros lá, né? E aí eu descobri que teve mais doidos que também tiveram a mesma ideia. E aí fomos nós decidimos então, né, uma ideia maluca de vamos pular de paraquedas todo mundo, em Byron Bay, na Austrália. E aí é o seguinte, quando a gente você decide pular de paraquedas, parece que é muito legal, né? Porque, mano, vamos pular de paraquedas, quem não quer pular de paraquedas? As pessoas que têm medo de altura, às vezes já ficam com esse receio antes, nem tem a ideia. Mas eu não tenho medo de altura e pra mim, cara, o radicalismo é sempre bom, eu gosto de coisas radicais, esportes radicais. E fui pular de paraquedas. Eu falei, não, decidimos. Só que aí o que acontece, né? Quando você decide é uma coisa. Quando você decide pular de paraquedas é uma coisa. Quando você vai pular de paraquedas é outra coisa. Então vamos lá. Na noite anterior é um drama, porque assim, cara, será que tá todo mundo são? Ou será que vai acontecer alguma coisa amanhã e as pessoas vão deixar? Aí você acorda, você não dorme direito, né? Você não toma café direito e o medo te dá te dominando ali, porque, cara, você não quer, você fala assim, cara, vai acontecer alguma coisa e eu não vou ter que pular. Loucura, eu vou pular de um avião, mano. Como alguém pula de um avião? Aí a gente chega no lugar, aí um sinal de Deus. O sinal de Deus é um baita de um vento, um sol absurdo, mas um vento bizarro e não pode. Aí alguém tem uma brilhante ideia, em vez de a gente ir embora, alguém teve uma ideia e falou assim, cara, vamos esperar
Vamos esperar, a gente come alguma coisa e dá um tempinho e daqui a pouco a gente pula, depois do almoço. Ah, que ideia de jirico, né? Porque, mano, Deus tá falando, tá ventando, vocês não vão pular, vão fazer outra coisa. Mas a gente resolveu ficar. E aí você não pode ser o único que vai falar que vamos embora, você não pode ser o medroso da turma. Então, beleza, vamos pular, vamos esperar, beleza. Passa o almoço, o vento dá uma... Na minha visão o vento tava igual, mas segundo as pessoas lá do negócio de paraquedas, podia pular. Então, agora podem pular, fica à vontade, vamos embora. Aí dão umas instruções lá, né? Tipo, mostram os paraquedas e tal. E dão tipo um curso, uma espécie de demonstração do que vai ser, né? Então, o que você tem que fazer, você tem que colocar a cabeça para trás na hora que você pula, assim, o que você pode e o que você não pode fazer lá na hora lá que você está pulando, né? Pois bem, chega a hora, e aí, né, aí você tem aquele receio, pô, vai vir um cara atrás de mim, aí eu tive uma boa notícia. A pessoa que ia atrás de mim não era um homem, era uma mulher. Ó, sorte, não vou ter um homem atrás de mim. Só que olha só a mente humana como é doida, né? Na hora que eu vi ela, era uma menina, ela tinha uma cara de nova. Aí, por mais que fosse bom a primeiro momento, porque não ia ser um homem atrás de mim, eu pensei, mano, mas essa menina já pulou alguma vez? Ou é a primeira vez dela também? E aí a gente bate um papo rápido lá, né? E vamos, coloca as roupas, começa a fazer o negócio e entra no avião. Cara, não sei se vocês já pularam de paraquedas, cara, mas é um negócio muito doido, porque o avião é um aviãozinho que você fala assim, cara, esse avião sobe mesmo. E aí ele começa a subir, e aí eles mostram no relógio o tanto que tá ficando alto, né, a altimetria lá, não sei o que. Aí começa a subir o negócio e não para de subir, e você tá ali naquele negócio, mano, daqui a pouco essa merda vai abrir, você vai pular aí de cima, você tem certeza disso? E o medo ali, ó, tentando encontrar um meio de parar. E o avião sobe. E o avião não para de subir. E você tá ali sabendo que daqui a pouco você vai pular daquele troço. Aí você tem uma ideia de que, cara, vou começar a conversar, vou dar risada, vou zoar os amigos que estavam ali para ver se passa isso. Só que chega em determinado momento que acende uma luz, e essa luz é indicativo de que chegamos na altura máxima para pular. Ali o coração ele vai a mil, porque agora, cara, vai pular daquele troço. E aí eu fiquei eu não era o primeiro, acho que eu era o terceiro ou quarto que ia pular, tinha uns 6 ali que iam pular, eu era acho que o penúltimo que ia pular. E de repente você vê os seus amigos caindo. Você vê só eles caindo assim, mano, cuidado aí, segura eles. Aí na hora que chega a minha vez, a menina começa a me empurrar, ela tá atrás de mim, ela começa a empurrar, e não é que ela dá tempinho de você... ela para você assim na borda, e aí a ideia era que você fique com a cabeça para trás. Só que eu queria olhar, aí ela puxa, depois eu vou colocar a foto aqui no Instagram, vocês vão ver. Ela puxa minha cabeça assim para trás para eu ficar aqui assim. E cara, assim, é menos de segundos ali, eu não sei o tempo, cara, você perde a noção de tempo. Seu coração tá na boca e de repente ela pula. E quando você pula, mano, em segundos você tá vivendo a maior experiência da vida. É loucura. Por que a gente resolve pular de um avião? E normalmente você fica morrendo de medo, e na hora que você pula é a maior experiência da vida. Eu acho que eu nunca vivi uma experiência tão magnífica, tão sensacional quanto aquela. A questão é, por que sente o medo? Porque se na hora que eu estou vivendo o pior dos piores, que é o salto, eu pulei. Na hora que eu pulo, ali eu estou no perigo real. Mas ali não tenho medo, ali eu estou vivendo a maior emoção da vida. Olha que doido. Então, o convite hoje é pra gente, o ponto da virada de hoje é a gente entender que as nossas maiores realizações estão do outro lado do medo. Porque na hora que eu tinha que ter o medo, eu estava vivendo uma felicidade incrível. Mas por que
a noite anterior foi um inferno porque não consegui tomar café, porque na hora do almoço eu queria ir embora, sendo que eu não estava nem dentro do avião ainda. Eu só estava com medo antes. O medo, então, gente, é só uma imaginação, é só uma ilusão. Ele não existe de fato, porque a gente não está vivendo aquilo ainda. É apenas algo que a gente imagina e imagina que alguma coisa vai dar errado. Nesse momento o medo ele é necessário. Só que entenda o seguinte, nesse momento do avião, na verdade antes do avião, eu poderia ter curtido minha noite, ter curtido meu café da manhã, ter curtido o almoço com os amigos, eu podia ter feito um monte de coisa legal que eu deixei de fazer porque eu estava com medo. E aí na hora que o negócio acontece, é incrível. Olha a loucura que é isso. Olha a loucura que é isso. E é isso a gente vai viver no jogo de tênis também. Porque na hora que eu estou jogando, me dá medo. Medo de perder, o medo de errar, o medo do que os outros vão pensar. E nesse momento você deixou de curtir a coisa mais importante que tem, que é o jogo. Porque você estava com medo. Mas na hora que você joga, você percebe que aquele medo ele não era real. Não existia de fato. Ele foi só um produto da sua imaginação. Ele não existia. Então você deixa... E olha só, o quanto de coisas... Só que, entende o seguinte, nesse avião eu pulei, eu vivi aquilo. No jogo de tênis, muitas vezes você joga, você vive aquilo. Mas o que eu quero puxar aqui é o que você tem deixado de fazer. Porque às vezes você não faz por conta do medo, por conta dessa imaginação. Porque a imaginação, ela tende a ser muito mais forte do que a realidade. Olha só. A imaginação, ela tende a ser mais forte do que a realidade. Um exemplo simples disso é se você fizer uma brincadeira dessa com seus amigos, você vai ver. Fala assim pra ele assim, cara, acabei de ver a sua esposa com outro cara. Você tem certeza que você acabou de sair de casa, que sua esposa estava lá em casa sozinha cuidando do filho. Só que o fato de você imaginar vai te gerar um incômodo, uma preocupação. Você vai querer ligar, você vai falar, alguma coisa vai acontecer com você. Por quê? Só o fato de você imaginar, a imaginação é maior que a realidade. A realidade você sabe qual é. Só que a imaginação ela é muito forte, ela é muito potente. E aí ela muitas vezes faz com que a gente não faça as coisas. Eu deixo de viver as maiores alegrias da vida por conta de uma imaginação, de uma idealização de algo que não aconteceu. E na maioria das vezes não vai acontecer. 98% das preocupações, 99% das suas preocupações nunca se tornam realidade. Nunca se tornam realidade. Os maiores medos, o medo da morte, o medo de falar em público, o medo de ser chacota, o medo de perder o emprego, o medo de perder dinheiro, o medo de perder alguém próximo. Na grande maioria das vezes, esses medos não se concretizam. Eles não acontecem. Você fica com medo de perder um jogo porque alguma coisa ruim vai acontecer. E aí você perde o bendito do jogo e nada acontece. A maioria das preocupações não dão em nada. Só que a gente ainda vive uma vida preocupado com medo de não conseguir algo, ou do que vão falar. Qual que é um dos maiores medos? Depois do medo da morte, o maior medo das pessoas é o medo de falar em público. Mas a grande questão é que as pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. Elas têm medo de não dar conta do que vão pensar sobre ela. E aí a pessoa deixa de começar um projeto, deixa de fazer alguma coisa porque o que vão pensar. Esse é um dos maiores medos do ser humano. O medo de falar em público. Olha que doido. E muitas vezes isso acontece porque nós não somos treinados desde criança a fazer isso. Então, olha só a construção que nós temos desde a infância. E aí vamos entender uma coisa que é importante. Todos os medos, as ansiedades, as inseguranças, elas nascem de um trauma, de alguma coisa que aconteceu com a gente na infância. E não precisa ser algo grandioso, algo gigante, não. O medo do escuro, por exemplo. O medo do escuro não precisa que a criança passe noites e noites no escuro e ela desenvolver o medo do escuro. Não. O medo do escuro basta um dia essa criança acordar à noite, estar no escuro e sem a mãe perto.
Pronto, agora ele vai associar que ele está sem proteção dos pais num lugar que é escuro. Então ele associa a falta de segurança ao escuro. Não precisa ser várias vezes. É uma ou duas vezes, essa criança já vai ter medo de escuro pro resto da vida. Medo de altura, a mesma coisa. Essa pessoa provavelmente teve algum evento em que ela se viu num lugar mais alto do que ela dá conta de pular. Ela associa isso ao perigo. Agora ela começa a ter medo. Porque nós temos uma mente que é uma mente protetora. Essa mente protetora vai o tempo todo nos tirar da situação. Então, mano, você vai ficar no lugar alto? Sai do lugar alto. Você vai ficar no escuro? Sai, não entra no escuro. Por quê? Estou te protegendo para que aquele evento não aconteça novamente. Aí nós temos o falar em público. O falar em público, né? Se durante a sua infância você não é estimulado, ou quando você fala, você é repreendido, ou quando você fala e as pessoas não te escutam, você não tem essa... as pessoas não te dão o devido valor que você achava que deveria ter, pronto, você vai travar e vai ter medo de falhar em público, não de falar em público. Então são eventos que acontecem com a gente, que geram um trauma inicial e faz com que essa mente agora comece a repetir esses padrões do medo. Aí eu vou jogar tênis. Então onde é que o medo entra no tênis? O medo entra no tênis porque nós temos medo de perder ou medo de errar, certo? Só que aí nós vamos ter que juntar as coisas agora. O que nós vamos juntar as coisas? Porque lembra quando eu falei da aprovação? Quando eu quero ser muito aprovado, eu busco muita aprovação, certo? Então o medo ele vai surgir de dois fatores. Ou de um trauma real, tá? Eu fui jogar e perdi um jogo e foi horrível. Certo? Então você perdeu um jogo, foi horrível, agora você tem medo de perder de novo, medo de errar de novo. Ou você errou em alguma outra coisa. Você fez alguma coisa muito errada e foi muito repreendido. E aí então agora você tem medo de errar. Porque aconteceu um fato traumático. Ou ele é resultado de eu querer ser aprovado por alguém. Então eu quero ser aprovado e não sou. Para eu ser aprovado, eu preciso fazer algo. E se eu não sou aprovado, eu começo a ter medo de errar. Então, por conta da aprovação. Ele é uma consequência da aprovação, ele não tem uma raiz. Percebe? Então, que a gente tem que ficar atento agora. Quando você tem medo de alguma coisa, quando você tem medo, você sente medo de jogar, medo de perder, medo de errar, ou medo de qualquer outra coisa, o que você precisa entender? De onde isso nasce? De onde nasce? Qual que é a origem desse medo? Quem foi naquele momento que não estava comigo ou não me protegeu? O que aconteceu com esse medo? Porque agora olha só que legal. Porque quando você entende isso, o que vai acontecer? No futuro, agora adulto ou adolescente, você vai interpretar um fato. E aqui pega essa, porque esse aqui é um dos grandes pontos de virada que a gente pode ter na vida. Eu interpreto um fato, certo? Só que todo fato, tudo que acontece na nossa vida é neutro. Ele não é nem bom nem ruim, certo? Nessa hora as pessoas começam a arrepiar. Quando eu costumo perguntar 0,40, 4,5, você tá, mano, match point contra, isso é bom ou ruim? 99,9% das pessoas respondem, cara, é ruim. Ou seja, você deu uma interpretação ao fato. O fato em si, ele é neutro. Você perde um avião. Isso é bom ou ruim? Quando você perde o avião, naturalmente as pessoas olham e falam assim, cara, isso é ruim. Só que aí, meia hora depois, esse avião cai. Esse fato que era ruim virou bom. Ou seja, depende muito da minha interpretação. O fato em si, ele é neutro. Eu perdi o avião. Tá 0,40, 4,5. Eu briguei com alguém. Eu perdi o emprego. Eu vou ter um jogo importante amanhã. O fato, ele é neutro. Agora, eu vou interpretar ele, certo? Então, a minha interpretação sempre vai gerar uma emoção. A emoção gera um comportamento. E o comportamento gera o resultado. E o que a gente mais quer na vida? O que a gente mais fica brigando? Para mudar a emoção e comportamento. Então, as pessoas olham assim e falam assim, cara, eu não quero mais sentir medo. Eu quero jogar firme. Eu quero jogar para valer. Eu quero jogar como eu treino. Eu quero fazer as coisas foda. Tá, então você quer mudar uma emoção. Ou você quer mudar um comportamento, que é, cara, como é que eu paro de travar? Como é que eu destravo esses golpes?
Como é que eu faço os meus melhores golpes? Aí você quer mudar isso, você quer mudar esse comportamento ou você quer mudar essa emoção. Aí você fica brigando, lendo livro, buscando e vai, tenta e cara. Só que tem uma coisa para te dizer, é impossível você mudar as emoções e mudar os comportamentos. Você não consegue. Você vai passar a vida toda brigando contra isso e você não vai conseguir. Por quê? É instinto e é natural, isso é da natureza. Toda vez que eu sinto, toda vez que eu interpreto um fato, isso me gera uma emoção. Aí vamos lá. Eu interpreto que um fato futuro vai dar errado. Certo? No meu exemplo, eu vou pular de paraquedas, o que vinha na minha cabeça? Mano, esse negócio não vai abrir. Esse avião vai cair. Eu vou pular essa merda, esse paraquedas não vai abrir. Ou seja, eu estava imaginando algo futuro e ruim. Certo? Porque o paraquedas não abria, algo ruim. Aí, cara, você fica imaginando o que você vai fazer naquele espaço de tempo que o avião não abre, que o paraquedas não abre. Aí eu fiquei imaginando, mano, mas a gente vai pular no litoral, então a gente vai estar perto do mar, de repente a gente cai na água, não acontece nada. Você começa a criar, a imaginar coisas doentias, doidas, ou seja, eu fico imaginando um futuro ruim. Quando eu imagino um futuro ruim, é inevitável eu sentir medo, ou eu sentir ansiedade, ou eu sentir qualquer coisa que me proteja. Porque senão a gente estaria morto, a gente não estaria aqui para contar essa história. Então é natural. Ou seja, sempre que eu interpretar algo para frente, futuro, como ruim, eu preciso do medo. Porque senão eu não estaria vivo. Então vamos lá. Se eu vou jogar tênis, e eu imagino um futuro. E aí todo tenista cai nessa cilada, cai nessa armadilha. De pensar, caramba, 0,40, vou perder. Não, cara, você está jogando ainda, você está no ponto ainda, está 0,40, é só 0,40. Não aconteceu nada ainda. Ah, Daniel, mas isso não é ruim? Cara, você tem a possibilidade de interpretar como ruim. Só que na hora que você interpreta como ruim, o que vai acontecer dentro de você? Um sentimento de medo, um sentimento de trava. Por quê? Porque a sua mente precisa entender, cara. Imagina o seguinte. Tá 0,40 e daqui a pouco eu vou perder o jogo. Então, daqui a pouco vai acontecer algo ruim. O que a sua mente imagina? Então não vai pra lá. Mas Daniel, mas é um jogo de tênis, não tem como não ir pra lá. A sua mente não sabe que é o tênis. Quando eu ia pular de paraquedas, a minha mente falava assim pra mim, Daniel, se você tá interpretando que esse negócio não vai abrir, pra que você vai pra lá? Aí ele me dava o medo pra eu não ir. É ótimo isso, porque o que vai acontecer? Imagina se fosse um perigo real. Se for, eu sempre dou um exemplo de um cachorro. O cachorro vem na minha direção, se eu não tiver medo dele, eu fico aqui. Ah, tudo bem, o cachorrinho ele vai me matar. É importante eu sentir esse medo. Eu interpretar que alguma coisa vai dar errado. Certo? É um instinto humano, isso é bom. Só que tem horas que, na grande maioria das vezes, não tem um perigo real. É só uma imaginação. É só uma imaginação. E como nós somos treinados a imaginar que as coisas podem dar errado por esse instinto de sobrevivência, na grande maioria das vezes, eu penso no que vai dar errado. Aí eu quero trocar de emprego. Puta, mas e se der errado? Ah, eu quero... Eu estou num relacionamento ruim, mas eu não quero sair porque eu tenho medo do que vai acontecer, do que as pessoas vão pensar, e se eu não arranjar mais ninguém? Você vai sempre pensar, e se der errado? Eu vou sacar agora, não, agora segundo saque, agora eu vou com tudo. Mas e se eu errar? E se eu perder? E aí você, de novo, você está no si, no futuro. Quando você vai para o futuro, você precisa da emoção medo. Então eu interpreto o futuro ruim. A minha mente pensa, cara, se vai ser ruim, para que você vai para lá? Fica aqui. Então, interpretação gera uma emoção, a emoção gera um comportamento. Então, quando eu sinto medo, o comportamento é trava. O que acontece com o medo, fisiologicamente? A sua mente interpreta o fato, certo? A sua mente interpreta o fato. O fato é 0,4045, aí minha mente vai interpretar, ok? Quando eu interpreto que é ruim, e vai dar merda, a minha mente manda uma informação para o meu coração bombear sangue. Esse sangue vai agora ser distribuído mais para as pernas e para os braços. Por quê? Instinto de sobrevivência, agora você vai fugir ou você vai lutar. Quando você está com medo, você vai fugir ou você vai lutar. É essa fisiologia que acontece. Então,
interpreta que é ruim, bombeia sangue. Por isso que quando a gente está com medo, e aí você foge de alguém, foge de alguma coisa, está com o coração acelerado, com taquicardia, o que é isso? É o seu sistema entendendo que você precisa fugir. É um sistema inteligentíssimo. É um sistema inteligentíssimo, você está ofegante, com o coração acelerado, por conta disso. O seu corpo entende que você vai precisar. Só que para jogar tênis, olha só, para jogar tênis, você precisa ter clareza mental. Só que o que acontece? A sua circulação de sangue na cabeça diminuiu. Por que diminuiu? Porque você mandou o seu coração bombear sangue para as pernas e para os braços. Então você teve uma escolha. Você escolheu bombear sangue para as pernas e para os braços para você fugir, para você lutar. Então agora você tem menos capacidade de raciocínio. Você tem menos capacidade cognitiva. Nesse momento você vai jogar menos tênis. Por quê? Porque o tênis ele exige isso. Ele exige foco, ele exige atenção, ele exige precisão. É um esporte de alta precisão. E se você não tem clareza mental, você não consegue jogar tênis. Deu para entender o brilhantismo disso? Toda vez que eu imagino um futuro, esse futuro ele vai me trazer o medo. E aí o meu coração vai bombear sangue para o meu comportamento ser um comportamento de fuga ou de luta. Um comportamento de sobrevivência. É natural. E aí, o que eu faço então? A chave está na interpretação. Eu não consigo mudar a emoção, eu não consigo mudar o comportamento. Mas eu consigo mudar o que eu interpreto. A interpretação, a escolha é minha. Eu vou sacar 0,40? Qual que é a interpretação possível aqui? Eu posso pensar várias outras interpretações, tipo, cara, algumas pessoas me falam, o jogo não acabou. Não, eu vou pra cima e vou ganhar esse ponto. Que já são melhores. Mas elas ainda não são fortes o suficientes, por quê? Toda interpretação, a melhor interpretação que você pode dar para qualquer fato, você tem que olhar para uma coisa, o que eu posso fazer que dependa só de mim. Certo? Então, 0,4045. O que eu posso interpretar aqui para fazer algo que dependa só de mim? Porque, gente, vamos entender o seguinte, né? Qualquer fato da sua vida, pode estar o caos que for, existe uma ação que você tem que fazer e depende só de você. E é nela que você tem que estar atento. Para quem ouviu a história do Rafa no podcast, para quem não ouviu, entre no grupo do WhatsApp que eu vou replicar lá de novo o link para quem não viu. O grupo do WhatsApp tá o link na bio lá, eu tô colocando mais conteúdos e os links das aulas. Então vai ter uma aula quinta-feira que o link vai estar lá também. No podcast o Rafa fala de um negócio que é brilhante, que ele fala assim, cara, eu queria jogar tênis nos Estados Unidos, mas eu não sabia falar inglês. E aí tinha uma série de coisas que ele não tinha controle. Pô, ele não tinha o dinheiro ainda, ele não tinha jogado os torneios que precisava ter jogado, uma série de fatores lá que ele explica. Aí ele falou assim, cara, mas eu viajo 2 horas de trem para ir, 2 para voltar. É um tempo de estudar. E isso depende só de mim, está no meu controle. Percebe? Ele interpretou um fato. O fato é, eu não sei falar inglês. E precisa ter inglês para ir para lá. Tá? Esse é o fato. Eu posso interpretar? Não, então deixa para lá, então eu não vou. É uma interpretação possível. Ou eu posso interpretar, cara, eu viajo 2 horas de trem para ir para voltar. São 4 horas, eu posso estudar nesse período. Porque isso depende só de mim. Percebe que não depende de nada, nem de ninguém, do universo, de Deus, de amigo. Não, só dependia dele. 0,4045, o que você pode fazer? Eu vou sacar aonde? Eu vou sacar aberto e vou para a rede. Isso depende só de mim. Cara, e vai ser o melhor ponto que eu joguei na vida. Isso depende só de mim. E percebe que eu não estou errado de pensar dessa forma. Assim como eu não estou errado de pensar que ferrou. Que 0,40 não dá, já era, perdi. Dos dois jeitos você está certo. A escolha é sua. As emoções que você sente, o medo que você sente, é você que está escolhendo. Você está escolhendo e você tem que olhar para quê? Para 2 coisas. Do que esse medo está te protegendo? Real, tá? Não é só da coisa em si. Tá? O medo, assim, vamos entender. Quando o medo te protege, ele vai te proteger de alguma coisa. Você tem que entender que coisa é essa e aí você vai entender de onde isso nasce. Porque você não tem medo do avião. Você não tem medo de jogar tênis. Você não tem medo de escuro. Você não tem medo dessas coisas. Você tem medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. E esse do que pode acontecer tem uma origem. Deu para entender essa parte? Vou repetir aqui, hein? Você não tem medo
você não tem medo de jogar tênis, você não tem medo de errar, você não tem medo de ficar doente, você não tem medo de morrer, você não tem medo de escuro, medo de altura, você não tem medo das coisas, você tem medo do que essas coisas vão causar. E essas coisas que vão causar, elas têm uma origem, elas estão acontecendo porque você já passou por isso em algum momento. E quando você descobre a origem, agora é o trabalho de ressignificação. É um trabalho um pouquinho mais denso, mas de desbloquear isso. Certo? Você tem que entender, cara, o que essa criança passou. E você vai entender exatamente como você, agora adulto ou adolescente, jovem, consegue proteger essa criança. Porque esse medo é o medo de alguma coisa. Tipo, se eu morrer, eu não vou ter feito tudo que eu fiz ainda na vida. Então, o seu medo é de não fazer tudo na vida. O medo do escuro é por alguma coisa que pode acontecer. Mano, alguém vai me atacar, alguma coisa vai dar errado ali. Não é o do escuro que você tem medo. Por que as pessoas têm medo do avião? Não tem medo de avião. Elas têm medo de cair do avião e de morrer. E se morrer, não vai ter feito o que fez na vida. Percebe? Tem que entender esse medo. Não, eu tenho medo de mudar de emprego. Não, você tem que entender do que você tem medo, não da coisa em si. Tá? Essa aqui é um baita ponto de virada, tá? Se você entender que você não tem medo da coisa, e sim do que vai acontecer, e de onde vem isso, você consegue alterar, você consegue mudar isso, tá? Então, gente, o medo nada mais é do que uma ilusão, do que uma forma da sua mente, te proteger de alguma forma. Mas é só uma imaginação do futuro. Aí, Daniel, você fala assim, então vou pensar positivo. Não, não é pensar positivo. Assuma a responsabilidade do que tem que ser feito. Você pode estar morrendo de medo, mas tem uma ação a ser feita. E é nessa ação que você tem que focar. Eu vou sacar aberto, eu vou para a rede e vai ser o melhor ponto da minha vida. Isso depende só de você. E olha só, quando você interpreta dessa forma, você está interpretando o quê? O futuro ou o presente? Você vai fazer isso agora. É presente. Não tem assim, eu vou ganhar o ponto. Dá pra virar. O cara também tá com medo. Essas coisas você não tem controle. Foca naquilo que você controla. Sacar aberto, ir pra rede, jogar o melhor ponto da vida é seu. É seu. Depende só de você. E não é jogar o melhor, como se fala, né? É jogar o melhor ponto da vida referente a sacar aberto e ir para a rede. Tem um fator específico. Esse fator específico faz diferença. Não é, agora eu vou fazer o melhor. Só o melhor não adianta, a sua mente não entende isso. Lembra, tem que ser específico e em cima do específico eu vou fazer o melhor. Tá? Então, e aí quando eu interpreto então o presente, eu não preciso mais da emoção medo, da emoção ansiedade. Porque essas emoções, elas me vêm como proteção. Certo? Fisiologicamente, o meu corpo reage a isso. E aí eu tenho que fugir ou lutar. Como eu não estou interpretando o futuro, eu estou no presente, a minha mente entende que não precisa sentir o medo. O meu coração não dispara, o sangue continua circulando na cabeça e eu tenho mais clareza para resolver as coisas. E jogar tênis você precisa ter clareza. Olha só que legal então. Tudo é sua interpretação. Fica um exercício para quem está ouvindo, que é, comece a olhar as emoções que você sente. Comece a perceber as emoções que você sente. Pode ser qualquer uma. Alegria, felicidade, tristeza, desânimo, insegurança. São emoções. Essas emoções elas estão acontecendo porque você está interpretando alguma coisa. A chave é, cara, como é que eu posso mudar essa interpretação para algo que dependa de mim, tá? Esquece esse bagulho de pensamento positivo, copo meio cheio, copo meio vazio. Não. Foca no que você tem controle. Tá? Esquece se você está sendo positivo ou não. Tanto faz. Você pode estar sendo extremamente negativo, extremamente derrotado, morrendo de medo. Mas se você souber o que é para fazer, facilita a sua vida. Agora você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão de fazer ou não fazer. O que acontece? A maioria não faz. E eu sofro com isso. Por quê? Das pessoas que estão me ouvindo aqui, várias pessoas durante essa semana aqui estão ouvindo o ponto da virada. Quantas realmente vão colocar em ação? Quantas realmente vão pegar isso aqui e vão conseguir fazer o seu ponto da virada? Infelizmente, não é a maioria. Alguns vão, outros vão tentar,
outros não vão nem tentar porque ainda não foi, ainda precisa de mais. Precisa de mais empurrão, precisa de entender mais, precisa de acreditar mais. Tem gente que está me ouvindo pela primeira vez. Tem gente que já está mais avançado. Por quê? Porque ainda... Vamos entender que isso ainda existem fases, né? O medo ele vai ter essas fases também. De qual fase você está. Já está no seu ponto de virada ou você está começando ele? Imagina que seu ponto da virada ele vai demorar aí um mês. Pode ser. Pode ser. Aí você vai passar o mês todo ouvindo, entendendo, aí você vai ver mais um vídeo, aí você vai tentar entender mais um pouco, aí você vai ouvir mais uma aula, você vai ver, aí virou. Mas você precisa começar de algum ponto e entender se nesse caminho, se essa estrada que você pegou está te levando a sua liberdade, a você fazer aquilo que você deseja, sem que o medo te pare, sem que o medo te bloqueie. Mas para isso, você precisa entender essa origem do medo. Pessoal que está aqui ao vivo agora, tem dúvidas sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que acharam do conteúdo de hoje? É um conteúdo que é para começar a semana indo em busca do que deseja. É um conteúdo que vai fazer com que você, assim, cara, deixa eu interpretar isso aqui de forma diferente. Por exemplo, a segunda-feira, ela é boa ou ela é ruim? Mano, ela é só segunda-feira. Ela é só segunda-feira. Agora, o que depende de mim para que ela seja incrível? As pessoas tendem a culpar a segunda-feira por uma semana ruim. As pessoas, elas colocam a segunda-feira como algo tenebroso. Cara, a segunda-feira é só segunda-feira. 0,40 é só 0,40. E se as coisas, em vez de serem boas ou ruins, elas apenas forem? Elas só são. Elas só são. Aí vai depender do seu... Elas vai depender do seu grau de interpretação. Simone, amei, Clarinha, sensacional, desafiador. É desafiador, claro, mas assim... Clara não, é Carla. É que a Carla é mãe da Clara, é trava-língua, né? É desafiador. É desafiador realmente. Mas eu preciso ter esse olhar. Eu preciso ter esse olhar e começar a desenvolver isso. Como é que eu olho para a situação? E olhando para essa situação, que outro tipo de interpretação eu posso dar? A grande sacada aqui, o problema, na verdade, é que essa emoção ela é muito rápida, né? Ela é muito... Você não tem muito tempo para gerir isso. Então você tem que começar a perceber logo depois. Aí esse treino depois, você começou a perceber depois, já é um avanço. Aí você vai começar a trazer isso antes. Certo? Então assim, primeiro você percebeu depois que você interpretou errado. Aí depois você começou a perceber no meio. Aí você começou a perceber isso antes. Cara, só é. E aí você começa a ter muito mais clareza. Sua mente fica muito mais clara, muito mais presente. Por quê? Você agora não colocou uma emoção, medo, num negócio que é desafiador. E como é que você não coloca a emoção, medo? Quando você não fica imaginando demais o futuro. Para dar o exemplo lá que eu dei no início do paraquedas, qual que era a grande sacada para eu poder curtir aquilo? Tá? Era a interpretação. A interpretação que eu estava dando é que o negócio ia cair. Eu não estava interpretando que ia ser incrível. Eu estava interpretando que eu ia cair daquele negócio. E aí, mano, que o paraquedas não ia abrir. Eu tinha que parar naquele momento e falar assim, cara, beleza. É possível o paraquedas não abrir? É. Mas se a gente pensar em estatística, em probabilidade, é muito baixa. Porque quase 99% dos paraquedas abrem. Então não tem problema, porque os caras são treinados para aquilo, eles fazem aquilo o dia inteiro. Então a minha interpretação podia ir numa outra linha, assim, cara, curte esse momento. Tá tudo bem. Só que isso você precisa de treino. Não adianta agora achar que, então beleza, ouvi o Daniel, agora vai dar tudo certo. Não, precisa de treino, consistência, repetição, treina mais, repete mais, e aí você vai ver que todas as ações da sua vida, todos os fatos da sua vida, você começa a lidar melhor com eles. Agora, quando você imagina o medo do futuro, uma coisa que você tem que ficar atento, e aí valeu a pergunta, o quanto eu estou só me sabotando também, o quanto eu só estou dando desculpa.
O quanto eu começo a usar o medo como desculpa, aí é possível também. Não tá errado, percebe? Não tem certo e errado aqui. E essa é uma grande merda, porque seria mais fácil se tivesse uma fórmula. Aí você fala assim, pô, não tem certo e errado. E é você que decide. Aí eu jogo a responsabilidade para a pessoa e aí a gente não está acostumado. Nós somos treinados, olha só que doido. Nós somos treinados a entender que existe o certo e errado, o céu e o inferno. A gente começou a fazer coisas, e muita gente faz coisas até hoje, com medo de ir para o inferno. Olha só. Quem criou isso? De onde nasceu isso? A gente não questiona. E aí as pessoas têm medo de fazer coisas que são naturais, da natureza, porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar e eu vou para o inferno. Nós crescemos com essa construção. E aí você vai jogar tênis, você vai fazer qualquer outra coisa, isso já está instalado em você. Mesmo que seja numa situação simples de um jogo de tênis. Mas você não pode errar, porque o erro, mano, você vai ser castigado, você vai ser punido. Mas, quantas vezes a gente não ouviu que se você tirar nota baixa na prova, você vai ser punido? É castigo. O erro leva ao castigo, então você começa a ter medo das coisas. Você começa a entender a origem desse medo muito quando a gente olha para isso. Com essas construções que foram feitas, lembra do padrão da sociedade? Um padrão que ninguém sabe de onde vem? Você só segue. Quando você segue esse padrão, você só vai seguir uma boiada que você não sabe nem de onde veio. E aí você sente medo daquilo. Aí você pergunta, medo por quê? Ah, não sei. Não sei que eu tenho medo. Provavelmente o pai, a mãe, os tios, a professora, o padre, uma série de gente falou pra você que, cara, você não podia errar, que se você errar você ia pro inferno. Agora você não quer errar mais. Então, é desafiador? É. Mas o desafio não é você controlar isso. O desafio é você olhar para isso de uma forma diferente. Esse é o grande desafio. É você olhar para isso e questionar mais. Porque na hora que você questiona mais, quando você questiona mais, agora você tem essa capacidade mental de saber se é real ou não é real o medo. Tá? Porque existe um medo real e a maioria deles não é. Excelente, sementinha plantada, agora é cuidar dela. É isso aí. Planta a semente agora. Todo dia você vai ter que regar. Todo dia você vai regar um pouquinho. E aí quando você regar, você vai ver que ela vai começar a crescer. Aí você vai regar mais um pouquinho. Aí ela vai crescer muito, para crescer mais forte, você vai ter que podar a árvore. Quando você poda a árvore, ela fica mais forte. É isso. Excelente, pessoal. Dúvidas? Mais dúvidas? Estamos caminhando para o fim dessa live de hoje. Recado importante. Amanhã, terça-feira e quarta-feira, a tradicional live das 7h20 vai ser ao meio-dia. Sim, meio-dia. Deu problema na minha agenda, então eu vou ter clientes muito cedo, às 6 e 7 da manhã, na terça e na quarta. Então eu não vou conseguir fazer a live às 7h20, mas eu vou fazer ela no horário do meio-dia. E aí eu experimento também o horário do meio-dia, né? O horário para ver se mais gente pode meio-dia, se 7h20 é melhor. Mas então, amanhã e quarta, 7h20, meio-dia vai ser a live, beleza? Os temas eu vou falar lá no grupo do WhatsApp. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp que vai lá. Eu vou estar mandando tudo. Anote na agenda, quinta-feira às 20 horas vai ter uma aula. Aí vai ser surreal, porque eu vou trazer... eu consigo dividir tela, eu consigo mostrar uma série de coisas que aqui eu não consigo. Aqui é realmente o ponto de virada. São pílulas que você vai pegando, sementinhas, como a Carla disse. Você vai pegando sementinhas e vai plantando essas sementinhas. E elas vão crescer bem fortes aí. Beleza, pessoal? Boa aula de hoje, gostaram? Comentem. Pessoal, lembra também, sempre importante vocês compartilharem. Vocês me ajudam a levar esse movimento de virada para mais pessoas. Quando vocês compartilham. Quando vocês me ajudam nessa caminhada, né? nessa busca de levar esse conhecimento, buscar esse ponto de virada no jogo de tênis para mais pessoas. Ah, camiseta, você se torna aquilo que acredita ser. Esse é o meu lema. Quando eu vou falar de crenças amanhã,
Então, quando eu falo de crenças, é tudo aquilo que você acredita. A minha crença principal é, eu me torno aquilo que eu acredito. Isso faz com que eu me empenhe cada vez mais. Então, bora que bora. Um forte abraço, pessoal. Uma excelente semana para vocês. Um excelente dia, uma excelente semana. E que você tenha o seu ponto da virada. Que você deixe o medo de lado. E você vá para cima. Vá para cima do seu sonho. Beleza? Thaisa Pedretti, você se torna aquilo que acredita ser, sempre. Vamos pra cima, tá? Um grande beijo e até amanhã, pessoal.